estamos aqui em mais um podcast no Fala Sim de Saúde, em que a gente vai comemorar o Dia do Técnico em Radiologia, que é comemorado no dia 8 de novembro. E tem uma história muito legal. Nós estamos aqui hoje com a nossa presidenta Geisa Pinheiro, com o Diego, que vai se apresentar, e não vou falar muito dele, e também com a Aloísio, tá? Que são, com certeza, quem está assistindo em algum momento já passou por eles, porque todos têm muita história para contar. Antes aqui a gente estava conversando um pouquinho de cada história e vocês vão gostar muito. Então fiquem aí e nos acompanhem. Para começar assim, é importante a gente falar que o técnico em radiologia, né, tem uma data específica, isso é muito importante para a gente falar, para entender, né? Eu aqui aprendi muito nesse momentinho que eu estava conversando com ele do que é o técnico em radiologia, a importância, quando foi criado, nós vamos tratar disso. E também nós vamos falar um pouquinho sobre as principais lutas, né? Porque não tem jeito. A gente precisa lutar, a gente precisa de valorização. E aí é importante conhecer essa história e também saber quais as principais reivindicações desses trabalhadores. Já descobri que as escolas aqui no Espírito Santo iniciaram aqui o seu trabalho a partir dos anos 2000, então é algo ainda recente na história, mas que são trabalhadores que têm muita coisa e têm um papel extremamente importante. Para começar, vocês podiam se apresentar. Deixa a Geisa por último, porque a Geisa está mais que apresentada, mas fale para a gente um pouquinho o seu nome, de onde você é. Não precisa contar a idade, não. Fica bem tranquilo. Vamos lá. Meu nome é Diego, né? Diego Mondoni Silva, sou técnico em radiologia. Minha formação foi concluída em 2005, né? Mas atuo na área há 13 anos. Sou servidor efetivo do Estado e também na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a IBSE do Governo Federal. Né? Legal. E você, Aloísio? Então, eu sou Aloísio. Minha carreira foi iniciada em 2001. Hoje, servidor efetivo desde 2013, mas atuo também na rede privada, né? Que não vamos citar o nome aqui para não, né? Mas estou aí desde 2001 na área, passando minha experiência, né? Trabalho muito com as escolas também e estamos aí para contar um pouquinho da nossa história. Que legal, que legal. Fique à vontade. Bom, eu sou Geisa Pinheiro, presidenta do Cine Saúde, e muito importante, assim, ouvir, eu acho que muito mais do que ser presidente do Cine Saúde é você ouvir a categoria, ouvir sua história, a sua chegada no Sistema Único de Saúde. Então, hoje o bate-papo aqui vai ser extremamente importante, não só para a nossa base do Cine Saúde, mas eu tenho certeza para o Espírito Santo e para o governador do Estado, né? Governador do Estado, secretário, olhar de fato para nossas categorias da saúde e entender o porquê que a gente tanto discute valorização, reconhecimento, e hoje aqui nós estamos aqui para celebrar, mas também para reivindicar. Legal. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a história, os desafios e a importância dessa categoria na saúde pública do Brasil e também capixaba. E aí a gente podia falar um pouquinho dessa história. Eu vi que vocês têm bastante para contribuir. A função de técnico de radiologia, a gente já viu que ela tem mais ou menos 135 anos de história. Foi uma descoberta interessante. Eu queria que vocês contassem um pouquinho assim, primeiro, como que surgiu a função de técnico de radiologia, o que é isso, a radiologia, e o que vocês fazem? Qual que é o trabalho de vocês, assim? Porque a gente viu que a gente, às vezes, tem só uma visão que o técnico de radiologia é para uma coisa, mas a gente viu que é muito maior, ampliou bastante as funções que vocês desenvolvem. Pode ficar à vontade, Diego, Aloísio, quem quiser começar, um pode completar o outro, é um bate-papo muito tranquilo, então fique à vontade. Beleza. Então, né, como foi informado, a descoberta do raio-x já tem 135 anos. Do raio-x, quando a gente fala raio-x, do exame de imagem, né? Legal. A radiação foi descoberta anteriormente, mas o exame de imagem foi descoberto há 135 anos atrás por um físico alemão chamado William Conrad Röntgen. É complicado falar o nome alemão, né? Mas ele que descobriu fazendo uma imagem do raio-x da mão da esposa dele. Foi a primeira imagem que foi feita de radiografia, foi um raio-x de mão, né? Então, a imagem que apareceu foi da aliança, foi a sombra da aliança, né? Não foi nem estrutura, né, Diego? Sim, a parte óssea foi bem fraca, né? Mas o que se destacou mais foi a aliança por ser metal, né? Então tem uma interação diferente do metal em relação aos ossos. E essa data é comemorada no dia 8 de novembro,
né? É uma data mundial, o mundo todo comemora essa data, né? Não só aqui no Espírito Santo, não só no Brasil, foi uma convenção internacional estipulando essa data. Por isso nós estamos aqui hoje, já dá parabéns aí os técnicos de radiologia do nosso estado. Legal. Então, assim, nesse decorrer de 135 anos, teve uma evolução muito grande na profissão, na área, na medicina, né? Começou com simples raio-x para mostrar a estrutura óssea, depois foi evoluindo o raio-x para ver partes moles, né? Que a gente fala que são os órgãos internos, e aí foi evoluindo, foi conseguir ver pulmão, coração, né? Fígado, essas partes, né? Além do raio-x, foi construído, né, inventado novos aparelhos que vêm a tomografia, ressonância magnética, fluoroscopia. Então, a área da radiologia, da radiação médica, ela é muito ampla. Ela não se limita apenas ao raio-x, que é o que todo mundo mais tem conhecimento, né? Geralmente, todo mundo sabe o que é raio-x, por algum momento quebra, fratura alguma coisa e inicialmente faz um raio-x. Mas a radiologia vai muito além de um simples raio-x. E ela vem todo ano, assim, a gente percebe que vem se aprimorando, né? Novas tecnologias, não ficou só no raio-x. Às vezes, de forma leiga, a gente pensa... Todo mundo já passou por um técnico de radiologia em algum momento na vida, né? Porque isso a gente começa bem de criancinha. Então, assim, pensa que só naquelas tradicionais que a gente vê, mas pelo que vocês estão falando, já ampliou muito o trabalho de vocês também com essas novas tecnologias, vai para a tomografia e outras coisas, isso, né? Aí, vem avançando bastante nos últimos anos, né? Com a IA chegando aí também, né? Então a gente está bem evoluído, né? E estruturado para isso. Lembrando também, né, Diego, que a radiologia também abrange também a área industrial, né? A área da agricultura. Então, a radiologia, nos aeroportos vocês vão ter também lá a radiação ionizante, né? Que é nos scanners, nos body scan, né? Então, em presídios, né? Para fazer na área de segurança, para poder visualizar, né? Se estão entrando ou não com entorpecente, algum tipo de arma. Isso então, tem um body legal, scan verdade. que também, né, é possível identificar. Na área industrial também, em soldas, para ver se a solda ficou perfeita, então é feita uma imagem, se tem trinco ou não, em aviões, navios. Então, assim, ela é uma área bem ampla, né? A radiologia é uma área bem ampla, porém nós somos mais focados, né, na área médica, né? Então, assim, nós somos os profissionais que operam os aparelhos, que dão diagnóstico, que dão suporte para o médico tomar uma decisão. Caramba. Então, quem manipula o aparelho de tomografia é o técnico em radiologia. Às vezes o próprio paciente não tem muita noção, porque por ser uma profissão teoricamente nova, ela foi regulamentada há 40 anos atrás, então, às vezes as pessoas acham que é um médico, às vezes acham que é um enfermeiro, né? Às vezes até confunde a gente, é um enfermeiro, isso aquilo. Mas, na verdade, somos nós, técnicos em radiologia, com profissão regulamentada há 40 anos, que executa essas atividades. Tanto no tomógrafo, no mamógrafo, quem faz mamografia é uma técnica de radiologia. Na densitometria óssea, para poder ver a osteoporose, somos nós que realizamos esse exame. No centro cirúrgico, quando o médico está lá operando e ele não tem visão de raio-x, ele precisa que alguém, né, manipule esse aparelho, aonde está o instrumento que ele vai introduzir, aonde está a lesão, aonde está a fratura. Então, nós estamos também dentro do centro cirúrgico, atuando ali, demonstrando as imagens. Paciente que chega infartado, paciente que está com problema de AVC, aí ele é encaminhado para a hemodinâmica, que é um setor também, né, da imagem, do diagnóstico, e nós também estamos presentes ali, manipulando as imagens, preocupado com a proteção radiológica. Um outro papel fundamental do técnico em radiologia é a proteção radiológica. A gente estuda muito sobre proteção radiológica. As outras áreas não têm o mesmo conhecimento, os outros profissionais não têm o mesmo das outras áreas, né? Não têm o mesmo conhecimento de proteção radiológica como nós temos. Nós somos a autoridade máxima dentro onde tem um aparelho de radiação, nós que determinamos a proteção. Isso, né? Tá? Então, tanto para nós trabalhadores, né, técnicos em radiologia ou de outras áreas, quanto para o paciente.
Então a gente escolhe a menor dose para dar melhor qualidade e não ser prejudicial, porque a radiação ionizante ela é prejudicial à saúde, né? É claro que com a medida certa, com o tempo certo, né, tudo dentro da legalidade, da ciência, a gente consegue diminuir os danos que a radiação pode causar, né? Mas é aquela questão custo-benefício. Você não vai deixar de fazer uma cirurgia, salvar a sua vida, você está lá infartando. Você não vai deixar de desobstruir a sua artéria, porque a radiação pode vir a prejudicar, né? E são situações esporádicas para o paciente. O paciente não está ali todo dia, toda hora, tomando aquela radiação. Vocês sim. Já nós somos. Sim, aí entra a proteção radiológica. Isso, né? mas isso é bem interessante, porque assim, vocês, como maioria dos profissionais da saúde, expõem a saúde de vocês para salvar vidas. Isso a gente não pode esquecer. Porque assim, por mais que tenha proteção, por mais que vocês tenham técnica para cuidar disso, sempre você vai estar exposto àquela radiação, né? Então, precisa de todos os cuidados. E aí entra o sindicato, né, Geisa? Os técnicos de radiologia fazem parte dos representados pelo Centro de Saúde desde o início da sua história, é isso? Sim, desde a criação do Centro de Saúde, nós temos todos os profissionais. No Estado, começou os técnicos de radiologia praticamente de 85 para frente. Olha. É o período que começou as contratações, processos seletivos, né, que são seletistas do Estado. E a lei federal ela é de 1985. Nossa. Então, de lá para cá, muita coisa se mudou dentro da atribuição dos próprios técnicos. Né? Muita coisa se renovou e ampliou. E os técnicos de radiologia têm uma lei federal, eles têm uma especificidade com relação a férias, por exemplo, eles têm que ter 2 férias durante o ano, justamente para não ficar um tempo grande exposto à radiação. Olha que legal. Já é uma forma de prevenção, exatamente, né? uma forma de prevenção. Eles têm o direito a uma insalubridade de 40%, justamente pela questão da radiação, que é muito forte. Né? Que é muito forte. Né? Então, assim, é uma das profissões que não pode ficar fora do Sistema Único de Saúde. Sim. Né? É uma das grandes profissões que tem uma luta histórica dentro do Estado do Espírito Santo pelo reconhecimento, pela valorização. Então, assim, a especificidade dessa categoria, que ela é ampla, né, de tanta coisa que foi se evoluindo de lá para cá, começou com raio-x, mas aí não é só raio-x, né, eu até queria que os colegas aqui falem mais, porque tem assim, raio-x, não é raio-x, é raio-x, né? Raios. Então, por que os raios? Então, assim, o Centro de Saúde sempre, né, todas as categorias que o Centro de Saúde representa, tem um histórico maravilhoso, lindo, né? Um histórico lindo, que é preciso as pessoas que estão fora entender por quê, que falam assim, você é o doutor? Assim, sim, são os doutores da saúde. E são os doutores da saúde. São os doutores da radiação. Os doutores da radiação, porque sem essa categoria, não se consegue trabalhar, inclusive, em nenhuma área do hospital. Porque em todos os setores, tudo que acontece dentro do hospital... Precisa do diagnóstico, né? Como você vai tratar uma doença se você não sabe que doença é essa? Então, o diagnóstico ele é feito ou através da imagem, que aí compete nós, técnico de radiologia, ou análise clínica, que é o laboratório, né? Que é uma outra tipo de diagnóstico também, muito importante na área. Inclusive, a gente tem um fato recente, que foi na pandemia, né? Que ainda era algo totalmente novo desconhecido, e por falta de teste de material, muitos hospitais, inclusive foi institucionalizado, né, pelo Ministério da Saúde, que uma forma rápida, barata e prática de identificar o COVID era fazer uma tomografia de tórax, sem contraste. O paciente chegava com suspeita, né, com as indicações suspeitas de Covid, não tinha teste para fazer na época, ainda era, né, difícil o acesso, então fazia uma tomografia do tórax. Aí a imagem ali mostrava, tinha uma imagem específica. Então, antes o Covid foi novo para todo mundo, e ainda mais para vocês que também
Estavam Isso, E a expostos, gente estava imagina. exposto também ao vírus também, Isso, ao Loucura, tempo né? todo. Então, Diretamente com o paciente respirando perto dele, que a gente tem que posicionar na máquina, tem que conversar. Então, né? Então a gente estava muito mais exposto além da além radiação, ao- Ah, as Gente, outros... Isso. é fantástico. Muitos Assim, colegas, o período né? do Covid né? é um período muito triste para nossa história, não tenho dúvida disso. Perdemos alguns amigos, né? Isso, temos colegas que a gente teve perda também. Mas quando a gente começa a conversar do Covid, assim, do que vocês viveram na prática, é ainda mais assustador, porque vocês deviam estar, eu, Fernanda, pensando, apavorados com o que vocês não sabiam. Mas, para além disso, foi um ato de bravura, de muita Sim. coragem de todos os profissionais da saúde, né, Geisa? Sim. Tipo assim, não é colocando glamour, não, porque a gente sabe que foi muito difícil. Não. Mas vocês foram muito corajosos no ponto de tudo, assim, porque vocês também levavam isso para a família de vocês. Isso, É um momento assim que, em algum momento, nós vamos ter que parar, estudar, escrever livro, falar, porque assim, imagina, é muita coisa, né? A gente fala assim que se parar a história hoje, não teve nenhuma categoria do Brasil de tamanha importância como os profissionais. É verdade. E como vocês falam, perderam muitos amigos, né? Isso. Que não sabem nem por que morreram, em alguns casos, porque não sabia nem o que a gente estava vindo pela frente, né? Então, assim, já colocar aqui o nosso sentimento, as famílias dos nossos colegas, né, que faleceram em função disso, mas foi um ato de muita bravura, de muita coragem, e mesmo perdendo a vida, salvaram muitas, porque se Com hoje a certeza. gente não teve, um número maior ainda foi graças à coragem e bravura de vocês. Isso. Então, assim, já colocar aqui meus parabéns, bater palma, porque obrigado. vocês merecem muita nossa consideração e nosso respeito. Mas nós vamos falar de coisa boa, porque a gente está aqui para comemorar. Eu sei que a vida é feita de... Tem momentos que é assim mesmo, mas respira e vamos, porque a gente tem que salvar a vida, a gente tem que fazer algumas coisas, né? Não tem jeito. Vocês podiam contar. A Geisa falou um pouquinho dessa, assim... nessa história ainda de falar da história da radiologia, a Geisa, e vocês falaram que foi uma pessoa que fez a radiografia da mão da esposa, ela falou um pouquinho dessa que vocês contassem um pouco mais dessa história inicial da radiologia. Pelo que vocês estão falando aqui, então, assim, isso expandiu. Eu leiga que sou, tinha noção que era muito na área hospitalar. Vocês estão hoje em quase todos os ramos de atividade, né? Exatamente. Na Na indústria, na agricultura, né? Vocês são hoje quase 3 mil profissionais aqui no estado? São mais de 2 mil, com certeza a Mais gente de pode 2 mil, afirmar com que são mais de 2 certeza. mil. A precisão né? não temos, né? A precisão a gente não tem esse Está se dado. formando todos os dias aí, está se formando com as Profissionais, escolas aí, né? tá Que se formando legal. profissionais, está avançando. É muito importante esse reconhecimento da profissão, né? De ter mais colegas, mais pessoas se formando, porque é aí que a gente vai criar o histórico da profissão. É algo que já tem 135 anos. Imagina os primórdios do raio-x, deve ser uma história linda. Eu vou pesquisar, depois sobre essa questão. Eu acho que é importante quem está de casa para conhecer um pouco mais, porque acredito que aqui a gente já conheceu um pouquinho da história desses guerreiros profissionais que perpassam pela vida de todo mundo. Eu atuo, né, como informei, há 13 anos na área, e assim, eu posso falar que eu peguei desde dos primórdios mesmo, né, apesar de não ter... Essa idade toda. Não ter trabalhado há tanto tempo assim, mas além do Estado, né, eu já fui efetivo da Prefeitura de Ibatiba, por exemplo, que lá na época, foi em 2010 isso, que lá na época ainda era colgadura. Para quem não conhece, colgadura, não sei se alguns vão ter lembrança. Pô, Diego, você é da antiga, né? Ele falou que ele é novo, hein? Olha só, não entrega a idade não. Fazer um paralelo Se com... puder depois colocar aí uma imagem do que é colgadura, mas explica pra gente. O estudo fotográfico de antigamente, né, que a fotografia também evoluiu. Então, antigamente, como que era? Tirava o retrato naquela máquina do filme, ia por uma sala escura, passava por um processo químico, numa luz vermelha, a gente olhava na luz vermelha assim, para poder ver se a imagem estava ali. Então, era um processo químico que a gente fazia, tinha umas etapas. Caraca. Então, eu peguei lá em Ibatiba, né, por ser interior e tudo mais, eu ainda peguei essa prática, então era assim, bem primordial. Nossa, eu estava me sentindo assim, Então, é importante falar, Diego, era assim, é importante que a partir daí veio a evolução, cara. Depois da colgadura, nós passamos por um processo de processadora, né? Isso. Que já era um processo mecânico, que já tinha os tanques separados, que você ficava dentro da câmara escura e o filme saía do outro lado lavado.
Entendeu? Caramba. A partir daí, essa época eu já peguei, Diego. Essa época eu peguei. Olha, revelando a Graças a idade, Deus, hein? essa época eu peguei. E depois a gente já está evoluindo, já foi evoluindo para a parte digital, né, Diego? Isso. Que hoje é muito mais, né, simples o processo. A gente não está exposto tanto, a gente estava exposto também à nocividade do químico. Era um ainda tinha outros elementos, né? Isso. Imagina. Outros elementos. um período complicado. Então hoje a gente já está na era digital, tá bem avançado, graças a Deus, e a gente faz até hoje a radiografia, né? Hoje a gente já opera aparelhos de ressonância de casa. Nossa. Então, É os telecomandados. o Ministério da Saúde, né, ele determinou que esses aparelhos antigos de processadoras, Isso. focadoras, não podem ser mais usados, até para Pela poder nocividade, né? para Pela proteger a saúde do trabalhador e o ambiente, o meio ambiente, porque aqueles dejetos químicos iam para, né, às vezes é para a rede de esgoto, não era destinado nos lugares corretos. Então, aí com o advento da tecnologia, da informática, né, foi substituído esses aparelhos, hoje tudo é digital. A gente, nessa parte de revelação de imagem, de manipulação da imagem, então melhorou bastante. Hoje a gente pode ampliar, reduzir a imagem, destacar um ponto, pode colorir a imagem se for necessária, pode reconstruir a imagem em 3D. Então, isso mais para a parte de tomografia, né, e de ressonância magnética. Então, assim, evoluiu muito. Eu sempre, quando converso sobre esse assunto, eu uso a fotografia como paralelo, né, como comparativo. Antigamente a fotografia, como eu falei, era no filme, a gente queimou o filme, perdeu a imagem, a gente era a mesma coisa, tinha que repetir o exame. Então, o paciente está mais exposto, Então a o gente operador ficava está mais repetindo. exposto. Hoje, com a digitalização, a gente pode diminuir e muito a dose A de radiação foi diminuída, A porque a dose, gente pode era colocar muito uma rápido, né? dose menor. Exatamente. E a gente tem imagem na hora. Eu fiz a sua imagem aqui, está aparecendo no computador aqui. Aí eu Então, perfeito. consigo Tá liberado, manipular, se vamos precisar próximo. escurecer mais, Isso eu aí. escureço, A se gente precisar trabalha, clarear, eu tem clareio. toda uma ferramenta para Mas isso. o que vocês estão falando também é assim, então vocês estão em constante estudo, né? Sim, Não constante fui lá, evolução. fiz o curso técnico de 2 anos, acabou ali. Pelo jeito, vocês têm que estar o tempo todo renovando, fazendo o curso, porque Isso está se aí. aprimorando Isso. o É tempo uma inteiro. educação continuada, né, que a gente Isso fala, aí. né? Então a gente está sempre avançando, não pode parar. Exatamente, porque muita tecnologia, eu não fui lá, fiz meu curso e acabou. Ou seja, ainda é mais dedicação por parte de Exatamente. vocês, Não dá para profissionais. parar no tempo, né? Quem não acompanhar vai ficar para trás e vai ficar fora do mercado. Então É porque tem ele que. está falando que já até a IA já está trabalhando, Isso, atuando aí no tem, profissional. tem. Que bom. Assim, a gente espera muito que a tecnologia ela venha para somar o trabalho de vocês, criar facilidade, não substituir pós-trabalho, porque exatamente. ninguém substitui o humano, gente. Ninguém substitui essas histórias, tudo que vocês já passaram. Eu tenho muita visão assim, vocês trabalham com todas as idades. É isso que vocês Sim, falaram, né? todas as a idades. criança- Desde o recém-nascido de na 0 a UTIM, às vezes Eu já nasceu lá fiz o raio-x de uma senhora de 103 anos. Olha que coisa. De 0 a é 100. prematura, a criança nasceu prematura, então geralmente já se pede um raio-x para poder, Tamanho da palma né, da da mão. palma da mão, muito pequeno A gente e tem os equipamentos que vai no leito fazer isso, né? Então, quer dizer, Mas vocês lidam também com assim, não tem aquela criança pela primeira vez na memória dela que senta naquela máquina gelada ou vai passar que pensa, fica com medo de vocês. As Tem. crianças têm medo de Tem vocês, pode muito, contar a é. verdade. Vocês É, são meio bicho tem, papão tem. para algumas crianças, né, gente? choram bem, bastante quando entram Mãe na vai sala, doer, né? vai depois falar, olha. é porque eles não têm conhecimento, né? Eles geralmente estão ligados à vacinação, né? Então a gente sabe que a vacina é dolorida, né? Então às vezes eles acham que vão furar, que a gente vai tirar sangue, e aí tem que Diego, ter mas aí é uma birra que eu tive desde sempre. Cara, por que vai tirar o sangue da criança antes de fazer o raio-x? Ela já chega assustada. E o raio-x você tem que estar estático, tranquilo, né? A criança já chega pensando que vai ser furada de novo. Então aquela verdade, briga gente. para conter a criança, entendeu? Então isso eu sempre tive essa birra. Pô, gente, faz o raio-x primeiro, depois faz o sangue. Então tem que ter muita paciência, Tem conversar muitas com os histórias, pais, exatamente. explicar para os pais como que vai ser, né? Às vezes fazer um papel ali até Também de tem de psicólogo, né? Um pouco. isso, de animador de festa, às vezes Aham. distrair a Isso criança, aí. deixar ela mais à vontade, Isso aí. brincar com ela para que ela fique, né, mais tranquila e aí
a gente conseguir fazer o exame. Tem a parte psicológica, tem muitos, principalmente quem trabalha com mama, né? As mulheres já saem da mamografia preocupadas se tem se aquilo, né? Se está com algum nódulo. Verdade. E aí tem que ter todo aquele acompanhamento. Tem uma ética que a gente não pode, né? A gente não tem formação para dar diagnóstico. A gente só executa o exame. O diagnóstico é feito por médicos. Exatamente. Né? Isso é bom frisar, Diego, porque o paciente já sai. E aí, doutor, o que eu tenho? Você viu alguma coisa? Então, a gente não é médico, a gente não é doutor. Então, tem uma ética, e realmente, que é o médico que dá o diagnóstico. Às vezes a gente adquire um certo conhecimento pela prática ali, né? Mas a gente também não informa nada ao paciente, né? Mas mesmo assim ele sai de lá duvidoso, ele acha que a gente não quis falar porque tem alguma coisa, aí é a hora que a gente senta, conversa, explica, entendeu? Para deixar eles também ir para casa mais tranquilo, aguardar o resultado, né? Legal. Falei com vocês que a gente ia aprender muito aqui. A gente falou dos desafios, das dificuldades, do glamour, das experiências que vocês vivenciaram. Eu tenho certeza que vocês passaram por momentos muito felizes e também muito tristes na carreira profissional de vocês. Falamos da questão do Covid, que eu, Fernanda, não tinha dimensão disso, né? Que vocês que faziam aquele primeiro diagnóstico ali. Então, assim, agora nós vamos falar um pouquinho dos desafios dessa categoria. Agora a gente vai para uma parte mais dura, né? Que é a necessidade de valorização, a questão dos salários, falar um pouquinho do nível de radiação que vocês sofrem. Nós vamos falar agora um pouquinho desse processo. Então, você fica com a gente que daqui a pouquinho a gente trata disso. Próximo Chieta. Foi uma marcha maravilhosa, uma marcha linda, onde todos os trabalhadores e trabalhadoras, o pessoal do Movimento Sem Terra esteve junto conosco, fazendo dessa marcha uma das melhores marchas que nós já participamos. Então é isso. Você que não veio, próximo ano venha participar conosco, porque a Marcha da Saúde deste ano, ela foi um marco, ela vai ficar marcada como um dos melhores movimentos do Sindsaúde no estado do Espírito Santo. É isso aí, convido você a estar conosco sempre, porque Sindsaúde é compromisso e luta. Alô, vocês que estão aqui nos assistindo pelo podcast Fala Sindsaúde. Hoje a gente está num bate-papo muito interessante e muito curioso sobre os técnicos em radiologia, que é comemorado o seu dia mundialmente, no dia 8 de novembro. E a gente conheceu um pouco aqui dessa história que tem muitas nuances, muito aperfeiçoamento. Começou lá nos primórdios e agora a gente já está com alta tecnologia, até IA. Lembraram aqui que a gente também tem a radiologia odontológica e também veterinária, que está bastante avançada e bastante usada. Então, isso mostra a expansão da profissão e a importância, né? Como vocês falaram hoje, a radiologia está em tudo, em razão de vários equipamentos para ajudar no diagnóstico. E aí, nós vamos falar um pouquinho, nós estamos aqui com o Diego e com a Aloísio, e com a nossa presidenta Geisa, e nós vamos falar um pouquinho agora dos desafios, das condições de trabalho e da valorização profissional. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, para a pessoa que está em casa, para entender um pouquinho como é que é a carga horária, como é que é essa exposição à radiação, como é que é os equipamentos, a infraestrutura, falar um pouquinho disso e depois a Geisa vai falar para a gente sobre os desafios do Sindsaúde para vocês, que não são poucos, acredito eu. Vamos lá? Então,
A nossa categoria, né, foi regulamentada através da lei federal, né, de um decreto de, vou falar aqui, não ler aqui Fique o à número, vontade. 7.394 de 85, né? Então essa lei federal, ela determina algumas situações, né, para a nossa categoria, que é, por exemplo, a carga horária. A nossa carga horária é considerada uma carga horária especial. Ela é regulamentada por 24 horas semanais, para poder diminuir a exposição da radiação, né? Para diminuir o tempo de exposição, porque o tempo também ele influencia na interação da radiação com a matéria, com o nosso organismo, no caso. Então, quanto maior o tempo exposto, maior será a probabilidade de desenvolver alguma patologia relacionada à radiação. Então, por isso que tem essa necessidade de ter uma redução de carga horária, né? Que é uma escala especial. É uma escala especial, né? Além da carga horária, nós temos também as férias de 20 dias a cada 6 meses. Também está inclusa dentro dessa lei. Né? Legal, importante, né? E uma aposentadoria também especial, pelo mesmo raciocínio do tempo, né? A gente não tem... não pode... nós não podemos estar exposto pelo mesmo tempo que um trabalhador qualquer. Assim, qualquer que eu quero dizer, não menosprezando, né? Que De não outras, está exposto a radiação. Que não está exposto à radiação, assim como são os soldadores, mergulhadores, tem outros profissionais que dedicam mais saúde, digamos assim, né? Que cobra mais da nossa saúde, quem está exposto a agentes químicos, né? Pintura, enfim. Então a gente também está incluso. Mas isso é importante você falar, tá? Porque a gente pensa assim, não é que é um privilégio, não. Não é um porque privilégio. você está deixando É a uma sua saúde ali. É uma necessidade. necessidade. Porque é importante a gente falar disso. Você pensa, mas ele só trabalha X horas. Mas aquelas X horas que ele está trabalhando, ele colocou o corpo dele, a matéria, como você falou, em exposição, que representa mais de não sei quantos dias de exposição, né? Isso é importante. Isso. Não é que a vida é fácil, não. É muito pelo contrário. Entendeu? Então, assim, a exposição à radiação é um tema muito importante de sempre estar em discussão, relembrando, afirmando a importância dessa carga horária reduzida, dessa aposentadoria especial. Como você mesmo falou, não é um privilégio, não é porque a gente achou melhor assim, é porque realmente precisa, o organismo precisa desse tempo para se reconstruir, precisa dessa limitação para poder ter uma vida saudável, né? Afinal, a gente está cuidando da saúde dos outros e a gente não pode prejudicar a nossa saúde para poder ajudar o próximo. Porque a radiação ela é acumulativa, né? Ela não bate no nosso corpo e vai embora, ela fica. Então isso vai se acumulando ao longo dos anos. Então por isso a necessidade dessa carga horária especial, dessas férias, né, semestral. Então é importante por conta disso. Não é privilégio. Porque existem dois efeitos que na ciência que a gente chama, que é o determinístico e o estocástico. O determinístico é quando você toma uma radiação muito alta em um curto tempo, que é, por exemplo, como foi o acidente lá em Goiânia, do Césio 137. Algumas pessoas, né, vão se lembrar dessa situação que aconteceu em 87. Era um aparelho de radioterapia que foi descartado irregularmente, foi jogado no lixão. Os catadores de lixo acharam aquele aparelho, via que tinha um pó brilhante, acharam bonito, pegaram aquele pó, passaram por corpo, levaram para casa, saíram distribuindo. Era material radioativo. Que louco. É um material radioativo artificial, o Césio 137. E de imediato, horas depois, começou a aparecer lesões de pele, vômito, irritação, náuseas, as pessoas passando mal. E aí, quando foram descobrir, era por causa da radiação. Então, assim, foi uma quantidade muito alta de radiação num curto tempo, que imediatamente já mostrou os malefícios, né, para aquilo. E também tem um outro lado, que o Aloysio reforçou aqui, que é o estocástico, que é como se fosse um estoque mesmo. É o que você toma uma radiação hoje, não faz nada, mas amanhã você toma outra, amanhã você toma outra, toma outra. Quando você vai ver... Já encheu o copinho. Isso. Eu faço uma outra analogia com o cigarro. Se você fumar um cigarro hoje, provavelmente não vai acontecer nada. Agora, se você fumar 40 anos... Nossa. Isso vai acumular. Entendeu? Então, assim, é o nosso caso.
Então, por isso que a gente tem essa aposentadoria especial para não... Ô, Diego, aproveitando que você falou no Césio, deixar esclarecido para as pessoas que a nossa radiação de raio-x é produzida. Aquela ampola que está lá, ela produz o raio-x a partir do momento que você aciona os elétrons. Isso, que aperta o botão. Porque muita gente chega na sala de raio-x, oi, esse negócio aí, não tem radiação não. É verdade. Então, as pessoas ficam assustadas. Então, é importante saber que ali não tem radiação, gente. Só vai ter quando você produzir ali no equipamento, no console, botar a dose que você quer, o tempo que você quer. Entendeu? A estrutura que você vai alcançar, o exame que você vai fazer. Então, ali não tem radiação, diferente da cintilografia, que é outro tipo de radiação. Emitindo a radiação o tempo Fica todo. emitindo o tempo todo. Aí tem os elementos que vai na veia, né? Se tratando de medicina nuclear. Isso, né? que é uma Medicina outra área que a gente área. atua, que é na medicina nuclear. E a gente não Olha, produz. vocês são doutores. No Não, PET não. scan. Tem que chamar É vocês isso de aí. doutores. Não aceito nada menos do que isso. Porque na medicina nuclear, o equipamento não emite radiação. É o oposto. É o paciente, que que toma um radiofármaco. toma na veia o radiofármaco. E o equipamento vai captar essa radiação do corpo para produzir a imagem. Isso. Então, quer dizer, se a gente for falar de radiação, de raio-x, entendeu? É muito a gente vai amplo. ficar um dia aqui conversando, que é muita Legal. coisa, E muito ampla. lembrando que só para a medicina nuclear ela é o diagnóstico para câncer, né? Então a importância Dessa área da ciência, né? sabendo que Já tem também a ressonância magnética, que também não emite radiação. isso tem uma outra curiosidade que, né, a radiação ressonância magnética é um aparelho, é um exame, né, que auxilia no diagnóstico também, só que ele não emite radiação ionizante. E a radiação ionizante é a que faz mal para o organismo, né, que pode causar alguma patologia para o organismo. Já a ressonância não emite essa radiação. É um aparelho que faz as imagens por radiofrequência. Por agitação de moléculas, tem toda uma ciência também, claro, né? Por trás disso, né? É um magneto. É um ímã, é um magneto. É um ímã gigante que está naquele tubo que vai fazer, né? Conforme a agitação das moléculas, ele grosseiramente falando, né? agitada por radiofrequência, então assim, não tem essa questão de proteção radiológica ionizante. Tem outras preocupações, outras questões tão importantes também, Quanto, né? de segurança, por exemplo, por ser um aparelho, um ímã, né? Ali ele pode puxar, você não pode ter clipes neurais, tem projétil de bala no corpo alojado, você não pode entrar com metal, pulseira, porque ele vai atrair, vai causar acidente. Mas radiação ionizante ele não tem. Até os equipamentos que estão lá dentro não podem ser de ferro, e a pessoa, uma bala de oxigênio, vai ser sugado e vai espremer o paciente lá junto. Então, vários acidentes aconteceram, se vocês quiserem pesquisar. Na internet vocês vão ver cadeira de roda atraída. É um mundo, Geisa. É um mundo arma. e muito interessante. Às vezes tem policiais, né, que tem o direito de portar arma. É um livro. E eles não querem informar que a gente tem uma anamnésia, tem uma ficha que antes de iniciar o exame a gente questiona, né, pergunta ao paciente se ele está portando arma de fogo, qualquer coisa. Ele não pode entrar com nada que seja metal dentro daquela sala. E hoje é obrigatório um detector de metal para você entrar na sala. Porque às vezes você trocou a roupa, está com uma coisa ali que você não quer falar, um piercing, ou está com a arma ali escondida que a policial acha que não vai fazer. Então a gente tem um detector de metais para saber se não tem metal ali. Assim, isso mostra da necessidade também de você estar o tempo inteiro se especializando, a formação continuada, como vocês falaram aqui. Sim. E aí, assim, Geisa, você, enquanto representante desses doutores, não é fácil a vida lá no Cinti Saúde, né? Fala pra gente dos principais desafios hoje do Cinti Saúde em relação a essa categoria. A gente sabe que tem questões salariais, tem a questão da jornada, né? Era importante você falar um pouco disso. Se eu vi, assim, todos os trabalhadores têm uma importância imensa, porque sem os trabalhadores a máquina não funciona. É verdade. Já se diz, né, que para funcionar uma máquina você precisa do envolvimento de toda uma equipe. É verdade. Mas assim, você fica ouvindo a categoria e você vai ouvindo de cada bloco, de cada grupo a sua especificidade, e não tem como e você ouvindo a categoria todo um histórico do tamanho dela desse estado, com número reduzido, porque o estado tem 67 profissionais. Pouquíssimo, né? Na ativa 67. É um número pequeno para
tanta coisa e tanta importância, o tamanho. Isso os profissionais do governo do Do Estado, governo né? do Estado. Ligadas a É, CESA. ligadas a CESA. E às vezes, aí a gente para assim, ouvindo eles aqui falar, fala assim, cara, parece que... Eu falo assim, será que o governante, né, o legislativo, será que realmente eles conhecem essa categoria, essa grandiosidade? Porque a gente do lado de cá, eu ainda falo assim que a gente é muito leigo frente a uma tamanha importância e uma luta histórica, porque assim, tem que amar muito. É verdade. Ser um profissional de saúde. Eu falo, você tem que amar muito a profissão que você exerce. Porque quando você vê um histórico de tanta coisa e tanta injustiça, a luta que o Cine Saúde faz hoje, e faz há décadas, né, faz há tempo, de mostrar com números, apresentar dados e colocar o tempo inteiro. É aqui que está o erro, é aqui que está o erro. Não tem como... Fala assim, mas por que eles permanecem? Mas por que você permanece numa área que você ganha tão pouco? É porque o trabalhador ele se apaixona. É dedicação, né? Dedicação, o que conta, que a gente se emociona. É muito amor, é muito amor. Não tem outra palavra. Verdade. Você tem que amar o que você faz. Você tem que amar de fato o que você faz. É verdade. E não tem tamanha injustiça. É quando você vê a categoria, ela contar a sua história, ela contar detalhes que muitos não sabem. De como começou, o porquê, a evolução. E por que é tão sacrificado? Você ouvir, às vezes, de governo, ou de secretários, de deputados, a gente não precisa mais desse tanto. A gente pode agora reduzir, porque agora tem a máquina, né? Porque está se falando agora da evolução da tecnologia, mas que ela veio não para substituir o trabalhador. A evolução da tecnologia, ela foi para diminuir o impacto que o trabalhador sofreu e sofre. Porque se for olhar dentro do histórico contado aqui, esses trabalhadores que está aqui contando uma história vivida dentro da prática do todo dia, cuida de toda uma população, porque dentro de toda uma população, e é pouco valorizada, porque quando você vem que contar o histórico de como ele recebe, quando que ele recebe, ele tem que ficar fazendo seu bailarino, porque ele tem que ser bailarino para sobreviver, porque tudo dele está sendo proporcional. É proporcional no ticket de alimentação, é proporcional no salário que ele recebe. Não tem a justiça merecida. Que a gente tem que tirar 2 férias no ano para diminuir o impacto que sofremos da radiologia. Nós só podemos trabalhar 24 horas, porque é para diminuir o impacto que nós sofremos. Mas não tem explicação por que tem que pagar ele proporcional ao tempo dele. Não tem essa explicação, não existe essa lógica. Não existe essa lógica. Então, você ouvir e ficar pensando assim o tempo inteiro. Nós, Cine Saúde, a gente faz essa luta historicamente há anos. E nós não tivemos até agora ninguém da parte externa do sindicato que pegou de fato essa categoria e falou assim, está aqui embaixo do braço e nós vamos cuidar, que nós vamos fazer e nós vamos cumprir o que a lei diz. A lei só está dizendo o tempo inteiro que ele tem que estar atuando, tem que estar especializando, que ele está se especializando com o dinheiro dele, ele precisa estar qualificado, não tem esse investimento para esse servidor, ele precisa de condições de trabalho, mas ele precisa de salário digno. Digno, é de dignidade que a gente está falando aqui nessa mesa. É de dignidade que essas pessoas estão aqui buscando em todos os lugares, em toda parte da sua existência no Estado.
Só para situar o que a gente está falando, assim, pelo que eu entendi, vocês têm uma escala especial, não uma Isso. jornada reduzida. Ou seja, Isso. vocês fazem o plantão de vocês especial porque o tempo que vocês ficam expostos, ele já representa como se vocês estivessem cumprindo aquela carga horária total. Então, assim, só que eles recebem cartão alimentação de forma proporcional a efetivamente a hora trabalhada e também o salário na tabela dos subsídios, ele é diferenciado exatamente Isso. porque não é entendido, isso não ficou claro, Então, assim, né? Nem se eu quiser trabalhar 40 horas, a O lei que vai me permitir. A lei vai acontece? permitir. O que acontece? Então, e aí tem esse erro histórico erro na histórico. legislação. Que o sindicato vem precisa batalhando mudar, para tentar entendi. corrigir isso, inclusive aproveitar a oportunidade de agradecer o sindicato que vem batalhando junto com a gente, né, nessa busca de não vou falar nem melhoria, que isso não é nem melhoria não, é reconhecimento, é justiça, Entendi. né? Porque em 2012 o governo do estado ele criou a lei de subsídio e como que ele fez a lei de subsídio? Ele pegou todo mundo do nível técnico que somos nós, técnico de radiologia, técnico de enfermagem, de necrópsia, enquadrou dentro da tabela de pagamento ali como servidores de 40 horas. Entendi. Incluiu nós técnicos em radiologia dentro dessa tabela de 40 horas. Uhum. E essa lei de subsídio determina que quem fizer menos que 40 horas irá ganhar proporcional. Ao tempo trabalhado. Só que não é o nosso caso, Exato. não se aplica a gente. A gente não tem a opção de trabalhar 40 horas para receber o salário integral. Diferente das outras horas. Se quiserem trabalhar menos, vão ganhar menos porque está Isso. trabalhando Não é uma proporcionalmente. determinação Sim. minha. Aham. Eu, Não é Diego, uma não escolha. quero trabalhar 40 horas, só quero Exatamente. trabalhar 24. Não é isso. Não é uma escolha, é uma É imposição. É uma imposição. E o seu corpo já está exposto como se fosse 40 horas quando aquela jornada você está E trabalhando. assim, Além exatamente. além do sindicato, existe o Conselho de Radiologia, ele deveria estar atuando também junto ao sindicato para essa conquista, para esse reconhecimento da própria lei que ele criou. Ele mesmo criou. Quem criou foi o Conselho Nacional de Radiologia, né? É o Isso é pro CONTER, Brasil inteiro. o Brasil né? inteiro, Nacional. mas tem as suas regionais, Regionais, né? exatamente. Então a nossa regional aqui deveria estar junto com o Sindsaúde, batalhando para essa conquista, né? Então essa lei ela veio em 2012, o governo do estado entendeu, não sei de que forma, que a gente poderia fazer 40 horas e se a gente quer fazer só 24 vai ganhar proporcional. Entendi. Isso não pode é ser isso. aplicado. E além do salário, isso vai impactar no ticket de alimentação, nas férias, porque tudo é calculado. Tudo, Na tudo é insalubridade, verdade. na insalubridade a gente ganha 60% do valor cheio. De tudo que a gente né? tem direito, a gente só ganha 60%. A gente trabalha 100%, o que é determinado, mas só recebemos 60% do nosso esforço. Da uma nossa luta mão de grande, obra. Então, tem por aí, gente. Entendeu? Então, assim, é um desafio muito grande. O governo do estado, a gente vem, né, junto com o sindicato, batalhando. Lutando, né? Luta- São quantos profissionais no estado? 67 é um número muito pequeno. Deve ter menos e um pouquinho. O governo só resultado. do estado reconheceu, o Conselho de Fisioterapia entrou com um processo junto ao estado e conseguiu o reconhecimento para os fisioterapeutas. Os fisioterapeutas, eles também. trabalham só 30 horas, né, Isso aí. conforme deve ter uma especificação Aham. por eles trabalhar 30 horas, Sim. porém recebe 40 horas. Então, assim, dentro do estado, o governo já admite a carga horária especial para o fisioterapeuta, por exemplo. Eles Sim. também têm uma carga horária especial. Eles trabalham 30 horas, mas recebem por 40. E com a gente, o governo não entende dessa forma. E não justifica, ele não consegue explicar para a gente por que ele não aceita a nossa carga horária especial. Quando você fala em desafio da nossa categoria, eu acho que eu não falo nem em condições de trabalho, né, infraestrutura. Um dos principais desafios da nossa categoria, Diego, não sei você, né, mas eu entendo que seria a questão salarial. Feito Esse isso, reconhecimento desse descompasso Isso. que teve Descompasso, em algum momento na lei. Porque vocês falaram que é de 2010, né? Que você falou. Quando que teve a lei de 2012. 2012. Então, 2012. isso aconteceu aí. Isso. Entendi. Essa mudança foi a partir de 2012. Antes do governo do estado tinha
tem ainda, né? Efetivos antes de 2012. Entendi. Então, quem assumiu antes de 2012, ou da forma efetiva, ou por contrato, ou sendo seletista, ele não passava por essa proporcionalidade. Era integral. Ele ganhava o salário integral. Uhum. Nos outros lugares, prefeituras, municípios, né? Eles também pagam da forma integral. Mas o Estado, ao criar essa lei, Ele quis essa criar disparate, né? a proporcionalidade, mas que não se aplica para a gente. Não é como um técnico de enfermagem, que, por exemplo, que a lei permite ele fazer 40 horas, e ele fala, não, hoje eu só quero fazer 30 horas. Então, Pode. se é justo reduzir, né? É uma decisão individual, Individual. Tem um técnico em enfermagem que trabalha 40 horas e vai ganhar X, e o que vai trabalhar 30 horas tem que ganhar menos do que o X, porque ele está trabalhando menos, mas não é o nosso caso. Para considerar a redução da nossa carga horária, para fazer essa proporcionalidade, a gente entende que eu não quero trabalhar mais 24 horas, agora eu quero trabalhar só 12 horas. Aí sim, se eu quero trabalhar só 12 horas, A gente vai usa a entrar nessa proporcionalidade. Entendido, super entendido. Né? Agora é Mas sensibilizar, 24 né? horas, 24 horas é a nossa carga horária máxima, Máxima. total. Caramba. Então não tem de onde reduzir. A gente Entendido. não está reduzido. Entendido. Com isso, Gente, é com, grande com isso, desafio, hein? com isso não está reduzindo a nossa vontade de trabalhar, o nosso amor, tá? A paixão. Isso, vendo não, e isso. É a pelo vontade de contrário. Pelo contrário, isso só incentiva, né? A gente- Porque, como efetivo, nós estamos há 10 anos, né? O último concurso Exatamente. foi em 2013 e a posse foi em 2014. Então, desde então, a gente vem insistindo. Muitos saíram. Muitos falam, eu não vou ficar no Estado trabalhando... Muitos. vou falar, mas, né? Trabalhando igual cachorro, para no final do mês eu ganhar. Uma média de quantas pessoas vocês atendem por dia? Aí vai variar média. vai variar de hospital para Do hospital, setor, exatamente. dos setores, né? No meu hospital, no hospital ao Esse é o qual pertencimento, tá certíssimo. ao qual eu trabalho, é um hospital de portas fechadas, é o estadual de Vila Velha. Ah, tá, porta Então fechada. lá o fluxo é menor. Uhum. Então varia, às vezes são 20 exames, 30 exames, às vezes 10 exames, é conforme a necessidade do paciente internado. Tem o dia da semana, a gente sabe também que tem essas Isso, dia da essas semana que, variáveis, né? São Agora, num assim. hospital de Porta porta aberta, aberta, por 120, exemplo, 150. Caramba. Por aí. Louco, hein? Se é ortopédico. O Bezerra, eu cheguei a trabalhar no Imagina, Bezerra, São- eram 200. São Isso, Lucas um São ali, Lucas, eu trabalhei no São Lucas lá no HPM, na época que estava no Aham. HPM, fiquei lá por 3 anos. Assim, Muito. 100 pacientes por dia era pouco. Sai um, entra outro, sai não um, entra não outro. tinha tempo para nada. Era o tempo de você estar lá comendo, alguém lá no E refeitório, tá precisando lá no centro cirúrgico urgente, tá precisando urgente. de alta complexidade, né? Então a gente não, isso é muito relativo. É baleado, esfaqueado. Nossa, né? mãe, ainda tem todas essas emoções, ainda é com Todas. emoção É, sempre. com emoção né? sempre. Gente, o desafio é grande, né? Sim. A gente vai partindo para o nosso finalmente aqui, e aí, assim, grande desafio o Centro de Saúde tem. Que bom que vocês estão se sentindo bem representados. Eles já falaram isso aqui, que eles acreditam Muito. na luta e estão muito felizes com a batalha. Né? Porque a gente acredita eu falo assim que se tem uma coisa que o Cine de Saúde é resistência e luta. Isso aí. Porque tem que ter muito amor, muita resistência, porque o servidor da saúde, ele não abandona os seus nunca, né? A gente provou isso principalmente na pandemia, o tamanho que a saúde é, e eu ouvi aplausos, né, gritos de palavras que são os guerreiros e as guerreiras, foi muito valioso. Conforta o coração, mas... Conforta o coração, mas não paga a conta. Exatamente. E é disso que a gente fala o tempo inteiro. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas vocês reclamam muito. A gente fala assim, vem pro lado de cá. A gente convida para as pessoas virem pro lado de cá. Não, a vida num hospital não é fácil, gente. Quem entra na saúde e que permanece na saúde, ele fica por paixão, ele fica por amor, porque ele sempre acredita que lá na frente vai acontecer Que vai melhorar. a mudança. E assim, a nossa luta ela é grande. A gente, desde o período do subsídio, foram uma das palavras que, na época, eu inclusive coloquei, na época que aprovou o subsídio, que não era o que nós queríamos. A gente queria mesmo, era plano de carreira, que plano de carreira ele faz um reconhecimento de valor aos servidores. Nós tivemos diversas categorias que tiveram seus prejuízos dentro da tabela.
e historicamente a gente veio fazendo teve algumas conquistas dentro de alguns cargos de melhoria, de reconhecimento de erros que teve na tabela de subsídio. Mas a categoria de técnico em radiologia, porque é uma categoria que a gente fala que ela não tem como ser extinta do quadro. Ela não tem como deixar de existir na saúde pública. Ela precisa muito que o Estado... E aí não estamos falando de um grupo de pessoas. Nós estamos falando da categoria e desse cargo. Esse cargo não pode, uma função tão importante, ficar sendo prejudicada por um entendimento errado. Porque, para mim, isso é interpretar a lei de forma contrária. Porque em nenhum momento da lei ela fala que o salário dele tem que ser proporcional. E a gente mostrou isso em documento. Nós apresentamos isso na Assembleia Legislativa, nós apresentamos isso para o governo, apresentamos em todos os fóruns. Então, assim, a nossa luta do Sindisaúde, desde o subsídio para cá, que ela aumentou mais, eu acompanho ela desde 2012, que eu acompanho, de frente, conversando, e eles junto ali, unidos, entendeu? Isso é muito importante, dizer que essa categoria é uma categoria unida, em prol do direito dela, que ela tem por merecimento e reconhecimento. Então, assim, o que nós pedimos mesmo às instâncias, né, responsáveis dentro do Estado, é que cumpra a legislação. A gente está pedindo cumprimento de legislação. Exatamente. Nós não estamos pedindo favor, nós estamos pedindo cumprimento de legislação. As pessoas não querem deixar de atender bem, até porque eles, quando estão lá dentro, no seu dia das 24 horas, eles dão o seu melhor. Sim, e assim, só de ouvir que na palavra deles, na conversa deles, o quanto que transborda de carinho, de amor por aquilo que faz. Então, assim, será que lá do outro lado não tem empatia por isso? É ter empatia, é você valorizar quem cuida das pessoas, é cuidar de quem cuida das pessoas. É isso que nós estamos falando o tempo inteiro. O que a saúde quer não é só aplausos. O que a saúde quer é ser cuidada, porque é ela que cuida das pessoas. Ela precisa ser cuidada. E cuidar é cuidar da gente. Verdade. E é cuidar das pessoas que estão aqui e reconhecer. É ter um salário digno, é acabar com essa proporcionalidade, é eles terem um salário justo, merecido, para que se sintam valorizados, inclusive na sua aposentadoria, entendeu? Não chegar a ficar mais de que um ano a mais. Eu já falo assim que está tarde, né? Já está ficando tardio toda essa luta que está sendo feita desde 2012, nós estamos em 2025 e nós não podemos deixar mais que isso chegue em outros mandatos de governo, né, sem que ela de fato seja reconhecida. Nós queremos que seja nesse mandato. Eu falo assim, que essa é uma exigência e uma cobrança do Sindisaúde. Nós não vamos deixar que ela passe desse mandato do governo Casagrande. Nós precisamos, é necessário que os trabalhadores que estão... Não dá mais para esperar. A gente não tem mais lágrimas, né, de ficar esperando que um outro governo acerte pelo aquilo que deveria ter sido acertado anteriormente. Então, a luta nossa, ela é periódica, ela é constante mesmo. É uma luta de resistência, fazer assim de saúde, resistência e luta sempre. E nós estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso com a categoria. Que legal. Acho que o recado foi dado. Aprendemos muito, entendemos bastante. Espero que quem está em casa e quem está nos assistindo, que compartilhe, né? Que curta. Eu sempre falo, isso é muito importante, compartilhar essas histórias de reconhecimento, de valorização. A gente vai partir agora para os nossos agradecimentos. Vocês deixam aí o recado aí nas nossas câmeras para os colegas de vocês. Já deixo aqui meu parabéns para todo técnico de radiologia que tem uma história com todo capixaba, que é o nosso caso aqui, né?
que tem uma história sempre de muita emoção, né? De medo e depois falou, olha, não foi isso. E a gente sabe que sempre ajudando nos diagnósticos, salvando vidas. Parabéns, tá? Aqui em nome da Aloísio e do Diego, por essa data que é super importante. E aí vocês podiam deixar um abraço para seus colegas e depois a Geisa faz a nossa finalização. Não esquece de curtir, compartilhar, seguir as nossas redes sociais do Sindicato de Saúde, que é muito importante para vocês ficarem sabendo também o que acontece no dia a dia do sindicato. Fiquem à vontade aí para os agradecimentos. Então, eu vou agradecer aqui a oportunidade, né, principalmente ao Sindicato de Saúde. É muito importante essa visibilidade, né? Muitos ainda não conhecem a nossa profissão, acham que somos outras categorias, então é um momento oportuno, né? Já que a gente vai comemorar agora no dia 8 a nossa data de técnico em radiologia, né? Hoje é dia da nossa 8, categoria. Isso. E agradecer a todos que vêm nos apoiando, né? Reafirmar que a nossa luta não termina aqui, vamos continuar insistindo, vamos resistir até conseguir o nosso objetivo, que é o reconhecimento dos nossos direitos. A gente não quer nada além do que o reconhecimento do nosso direito. E vamos estar firme nessa luta junto com o Sindicato de Saúde. Perfeito. Aloísio? Então, agradecer aqui, né, o Sindicato de Saúde, claro, a Geisa, na pessoa da Geisa aqui, sensível, né, sensibilizou com a nossa chorona, né, isso também eu vejo como amor, né, o que faz, é o que a gente sente, né. Deixar aqui um abraço para os colegas, tem uma equipe bacana aí, né, eu coordeno as duas equipes aí, e falar que nós estamos aqui representando, agradecer pelo convite, né, estou me sentindo aqui, né, Diego? Sim. Estamos nos sentindo aqui prestigiados por estar passando essa mensagem, né, para todos, né, inclusive para o governo do estado, né, e dizer que estamos aí na luta e vamos aprender cada dia mais. Não vamos sentar assim não vamos sentar em cima dos livros, vamos expandir nossos conhecimentos e vamos avançar, tá? Um abraço para todos aí da categoria e né? Parabéns pelo dia. Parabéns pelo nosso dia, né? Verdade. É o parabéns do dia e a gente precisa da sensibilidade dos governantes, né? A sensibilidade, o parabéns para toda a categoria, dizer que a importância de vocês, não só para a base, como base em saúde, mas eu falo para todos nós que usamos o Sistema Único de Saúde, para todos os setores do Sistema Único de Saúde, setores privados, que precisam dessa categoria. E mais do que parabéns, valorização que a gente precisa, sensibilidade do governo, sensibilidade da secretaria, de conhecer essa dinâmica que é a saúde pública, de todos os setores, todos os profissionais são de suma importância para que a saúde funcione. Mas não se dá para o tempo inteiro falar de valorização sem colocar a especificidade de cada categoria. Né? Então, cada categoria tem a sua especificidade muito importante, que essa categoria do técnico de radiologia ela seja valorizada, reconhecida dentro da sua lei, sem que tenha proporcionalidade de salário. Verdade. É essa que é a reivindicação histórica da categoria. A gente fala das condições de trabalho, se avançou, se melhorou, né? Muitas coisas mudaram para o melhor para o trabalhador. Isso é importante, que a tecnologia ela chegou para melhorar e não para substituir. Verdade, isso aí. Ela veio para melhorar, para diminuir o impacto na saúde, que é o que vocês sofrem constantemente, que está lá. Mas é preciso que da empatia, da sensibilidade, que as pessoas que olhem, não nos olhem como números. Não nos olhem como números. Que não olhem essa categoria apenas como os dados estatísticos dentro de uma construção que vai causar impacto. Que aqui, se for olhar, qual é o impacto que essa categoria traria dentro do Estado? Mínimo. Verdade. Mínimo. Impacto financeiro nenhum. Não tem impacto financeiro nenhum, porque a tabela já existe e eles estão deixando de receber o que é deles por justiça. É isso que está acontecendo no Estado. Já existe uma tabela, porém, quem fez a leitura de forma contrária. Então, o que a gente está pedindo aqui, além de dar o parabéns a toda a categoria que amorosamente
cuida das pessoas, né? Porque quando você faz um trabalho lá de psicólogo, lá dentro, para poder acalmar aquela criança, isso é de falar assim, cara, não tem palavras. Então, parabéns a toda a categoria de tecnologia. O dia de hoje a gente comemora e a gente reafirma o nosso compromisso do Cine de Saúde de continuar na luta e chegar no momento que eu espero que no próximo dia 8 a gente já esteja com tudo resolvido e que a gente possa, com esse desafio concluído, entendeu? Com esse desafio concluído para comemorar de fato aquilo que a categoria merece. Isso aí. Tá certo. Nesse dia 8 de novembro, então, o Cine de Saúde homenageia todos os técnicos e técnicas em radiologia, profissionais que com precisão e coragem transformam imagens em diagnóstico e dedicação em cuidado. Que essa data fortaleça a luta por valorizações, condições iguais e respeitos da categoria. Continue acompanhando aí o Fala Cine de Saúde, que vai ter muito mais para vocês ao longo desse ano. Um abraço e até tchau. Todo mundo dando um tchauzinho assim, ó, gente. Até a próxima. Um abraço.